Amados, a graça e a paz do Senhor. É uma bênção a gente poder estar aqui juntos, estudando a palavra, e nós vamos fazer essa manhã um estudo assim, muito específico, que eu quero assim fazer a primeira pergunta para a igreja nesta hora. Quando a gente tem uma chave, para que serve a chave? Para abrir portas, né? E se nós temos uma chave tão importante para nos ajudar a superar desafios atuais, por que nós não usamos? É essa pergunta que a gente vai procurar responder nesta manhã. E a chave da qual eu estou falando é a oração. Nós temos uma chave apontada nas Escrituras que é assim o que pode abrir portas para nós, que pode solucionar problemas, trazer muitas as provisões, mas nós muitas vezes não usamos essa chave. E essa chave está à disposição de nós. E eu quero começar nesse momento fazendo uma oração. Fazendo uma oração pedindo ajuda, pedindo a graça de Deus, porque nós dependemos dele. Amém? Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Fala o nosso coração nesse momento, Pai. Faz-nos sensíveis à voz do teu Espírito Santo e nos ajuda a utilizar essa ferramenta tão importante que o Senhor deixou para nós, como igreja, poder utilizar no nosso dia a dia e ver as portas sendo abertas, a nossa comunhão estreitada com o Senhor. Nós te pedimos, pois, agora a tua unção, a tua graça, que o Senhor me conceda sabedoria ao transmitir a tua palavra e nos dá sensibilidade à voz do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, Pai. Amém. Eu vou abrir inicialmente aqui Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Quero ler com vocês esses dois versículos, que é assim, o tema do nosso assunto. E como eu estava falando, né, nós temos aí essa chave tão importante. Veja aqui o que diz a carta, esse trecho da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui para nós a respeito de situações que são do nosso dia a dia e que podem ser abrandados, suavizados, supridos pela oração. Paulo está falando aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Alguém aqui tem experimentado ansiedade? Bom, poderia melhor perguntar, quem é que não tem experimentado ansiedade? Nós estamos num tempo de uma vida tão agitada e a ansiedade ela tem sido causada pela a vida acelerada que nós estamos vivendo. A gente vive precisando fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente quer resolver tantos assuntos e hoje com a agilidade das informações, com a rapidez que nós temos, as informações à nossa disposição, isso faz com que a nossa vida fique cada vez mais acelerada. Então, esse fato de nós termos hoje as coisas tanta quantidade de informações ao mesmo tempo e disponível na palma da nossa mão, isso faz com que a gente acabe desenvolvendo também ansiedade. A gente quer que a coisa seja resolvida para ontem, e quando não, às vezes não é assim. E aí o que Paulo fala aqui? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas como guardar o seu coração disso? Aqui também Paulo diz que a paz de Deus... Alguém aqui precisa de paz hoje?
Alguém está precisando de paz no seu coração? Às vezes nós somos incomodados, nós ficamos internamente, parece que em ebulição, aquilo fica mexendo com o nosso interior, e às vezes é problema de enfermidade, às vezes é problemas na nossa família, às vezes é problema no nosso trabalho, é situações que a gente não conseguiu resolver e a gente precisa de paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele pode derramar paz em nosso coração. E como ele pode derramar paz em nosso coração? Através de um contato com Deus em oração. Através de um contato, uma comunhão pessoal com o Senhor. E fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outra coisa, às vezes nós estamos vivendo situações que nos trazem desconforto emocional, angústia, ansiedade, porque a nossa mente está sendo bombardeada com um monte de acusações, sugestões, enganos, informações que não são verídicas, heresias. Aí a mente sendo bombardeada, isso acaba trazendo para nós reações que vai prejudicar todo o nosso ser. Bom, então tudo isso que a gente está falando aqui, eu acredito que são situações e problemas do nosso dia a dia que são desafiadores nesse tempo que nós estamos vivendo. E que através da oração, isso pode trazer solução para a nossa vida. Aí você pode dizer assim, bom, tem a chave, mas como é que eu uso essa chave? Pois, se isso aí traz, às vezes eu participo de uma reunião de oração e eu continuo ansioso, eu continuo com um problema, as coisas não são resolvidas, às vezes eu oro, não tenho resposta de Deus. É porque também temos algumas coisas aqui que nós precisamos observar. Às vezes nós não, apesar de saber que a oração é algo que pode trazer diversas soluções para a nossa vida, nós não fazemos porque nós estamos fazendo da maneira errada, nós não estamos sabendo como utilizar essa chave. É isso que nós queremos fazer, assim, essa reflexão hoje pela manhã. Primeira coisa, Jesus enfatizou bastante, não só através do seu discurso, mas com a sua própria vida, a importância da oração. Se você olhar nas páginas do Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, você vai ver Jesus sempre enfatizando essa importância através do seu viver. Jesus se retirava para orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Jesus falou-lhes sobre a importância, não só a importância, mas o dever de orar sempre, sem esmorecer. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O que os seus discípulos deveriam fazer? Orar sempre. E não se desanimar. Então vamos ver o que Jesus contou nessa parábola. Então Jesus, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? E digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez Jesus estivesse contemplando os dias que nós estamos vivendo hoje. Quando eu fiz a pergunta, por que nós temos uma chave e não usamos esta chave? Temos a chave da porta, mas não abrimos a porta. Aí Jesus fez essa pergunta lá no passado, quando ele contou essa parábola. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quer dizer, será que as pessoas vão estar usando essa chave? Será que vai estar usando essa chave para abrir as portas? Para poder ver as soluções? Então ele conta essa parábola aqui falando sobre a importância, mais do que a importância, o dever de orar sempre e não esmorecer. Eu não vou nem perguntar para não deixar ninguém constrangido, né? Mas quantas vezes e quantas pessoas já deixaram de orar? Já deixaram de buscar a Deus? E fala assim, mas eu não tenho tempo. A vida é muito corrida. Eu sei que a vida é muito corrida. Mas será que você, quando você diz, eu não tenho tempo para orar, será que esse conceito que você tem de oração é o conceito bíblico, é o conceito adequado, ou é um conceito religioso que alguém lhe ensinou, ou que alguém lhe mostrou? É isso que é importante a gente entender. O dicionário, por exemplo, diz lá o que é oração. Eu estava olhando aqui no dicionário, o dicionário diz o seguinte: orar é dirigir súplicas religiosas à divindade, pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar, rezar. Isso aqui é o conceito que o dicionário dá lá sobre oração. O que é orar? É pedir a uma divindade. A definição segundo o dicionário da Bíblia Almeida, que aí já é uma definição mais teológica, diz o seguinte: é uma aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. Então, dentro desse conceito lá da Bíblia de Almeida, é um conceito teológico, fala que oração é uma aproximação da pessoa de Deus. Quando você ora, você está se aproximando de Deus. Você está se achegando a Deus. E você pode fazer por meio de palavras ou pensamentos. Você já ouviu falar daquele termo oração silenciosa? Quantos aqui já ouviram falar desse termo oração silenciosa? É a oração que você faz com a boca fechada. Você faz em pensamento. E se eu faço em pensamento, você está olhando para mim aqui agora e pode estar orando em pensamento. Senhor, derrama sabedoria lá ao pastor, para ele transmitir para nós aquilo que a gente precisa saber. Eu não estou ouvindo você falar, eu não estou vendo a sua boca se mexer, mas em pensamento você está orando ao Senhor. Você pode expressar com palavras e até com murmúrios, como uma mulher muito necessitada, Ana, uma mulher chamada Ana, ela chegou diante do sacerdote, a mãe do profeta Samuel, ela chegou diante do sacerdote e chorava na presença do Senhor, derramando a sua súplica no altar do Senhor, com os seus lábios murmurando. E o sacerdote, quando olhou para ela, viu que ela estava lá com aquele murmúrio todo, tipo uma lamentação. Ela abriu o coração e falou do porquê que ela estava ali buscando, né, chorando, clamando a Deus. E o sacerdote a abençoou e ela acabou dando à luz um filho, porque ela não tinha condição de ter filho. Ela deu um filho que foi o profeta Samuel. A oração ela pode ser
como diz aqui esse conceito teológico, nós vamos ver isso. Eu estou pegando aqui o conceito teológico, mas a gente vai ver isso aqui na palavra. Tá? Ela pode ser por palavras, assim, audivelmente, como eu estou falando com vocês. Só que a oração não é para ensinar, a oração não é para expor uma ideia minha, a oração é para se aproximar de Deus, é para estar num nível de comunhão com o Senhor. Algumas pessoas falam assim que orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. Então, tem pessoas que às vezes vai orar e fala assim: Senhor, teu servo lá, que está como está escrito na tua palavra, que tem que fazer isso assim, assim, e que não obedece aos princípios que o Senhor falou assim, 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 e não sei o quê. E na oração começa a dar uma aula, uma pregação teológica na oração. A oração não tem esse propósito. E a oração, dentro desse conceito, ela pode ser pública, ou seja, em grupo ou individual. Aí agora eu quero desmistificar algumas coisas, assim, com você através da palavra. Primeira coisa que eu queria que vocês atentassem, tem pessoas que dizem o seguinte: oração tem que ser lá no quarto, escondido na presença do Senhor. Vamos ver o contexto bíblico disso, dessa afirmação. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos desmistificar algumas coisas aqui, para entender e até para que a gente possa ter liberdade de orar também em público, porque como nós vimos dentro desse conceito da Bíblia de Almeida, né, esse conceito teológico sobre o que é a oração, ela pode ser em público ou individual. Mas vamos ver o que diz a Bíblia lá. Verso 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quem disse isso foi... Quem disse isso? Jesus. Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele está dando aqui para nós, diz assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Vamos aqui interpretar o que o texto diz. Isso é importante nós entendermos, que ele está dando uma advertência com aqueles que querem se gloriar diante dos homens. Ele está dando uma advertência. Observe o que diz no verso 5. Não sejam como os hipócritas. O que são os hipócritas? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala alguma coisa e vive de maneira diferente. É uma pessoa que expressa com os lábios não aquilo que é a sua sincera e verdadeira posição, mas faz isso para aparecer diante dos homens. Então, por esta razão, Jesus está advertindo os seus discípulos: não orem como os hipócritas. Não orem como os hipócritas, que gostam de aparecer diante dos homens e faz aqueles discursos, né, longos de oração para parecer aos homens que você ora, que você está comprometido com Deus. A pessoa também, quando chega assim: olha, meu irmão, minha irmã, eu estou orando por você, eu passei essa semana jejuando por você, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, estou colocando esse propósito diante de Deus. Para que dizer isso? Qual o objetivo? Irmãos, vou contar meu testemunho. Irmãos, aí pega o microfone. Essa semana, olha, eu entrei numa batalha espiritual. Eu orei pela Micaele,
eu orei pelo Abimael, eu orei pela irmã Neuza, e Daniele lá, ela saiu do hospital porque as minhas orações foram ouvidas pelo Senhor. O que é isso? Vaidade. Que não tem nada de edificante. E é isso aqui que a palavra de Deus está mostrando. Jesus está dizendo, não seja como os hipócritas. Para esse tipo de pessoa, sabe o que ela tem que fazer? Isso aqui, irmãos, eu chamo que é um remédio eficaz contra a hipocrisia. Porque se você tem essa tendência de agir dessa forma, qual é o remédio para isso? Vai para se humilhar lá no seu quarto. Quem já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Filme abençoado, né? Quem não viu ainda, não perca. Ele está disponível na internet, não é no YouTube, né? Enquanto é tempo. Já tiraram? Já tiraram. Pois é. Eu estou hoje, nessa manhã, estou gravando esse momento de estudo bíblico, porque ainda tem oportunidade, né? Quem sabe, o estudo, algumas pessoas que não puderam participar possam depois ouvir e assistir através do YouTube. Mas aproveitem enquanto é tempo, viu? Então, agora eu vou trazer uma outra passagem bíblica que mostra também que, da mesma maneira que nós podemos orar no nosso quarto, falando a sós em secreto com Deus, nós também podemos orar coletivamente, em público. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Eu quero ler com você o verso 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Veja aqui o que diz a Escritura. Alguém poderia pegar o texto do versículo 18 isoladamente para ratificar aquele pensamento que as pessoas dizem, não, oração, esse negócio de ficar orando na frente de todo mundo, não, você tem que ir lá para o quarto. E lá, veja lá o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5. Você tem que ir lá para o oculto, você tem que ficar lá no escondido, falando com teu Deus que vê no secreto. Aí ele pega o verso 18 aqui e fala assim, e digo a verdade, tudo que você ligar na terra será sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Isso é uma verdade. Mas está falando aqui parte da verdade. Vamos continuar a ler o texto. Também lhes digo, se ele quiser apenas validar esse assunto só por causa desse primeiro versículo, tem que ler o segundo também. Vamos lá. Também lhes digo que se 2... agora não é mais um só, não. Pronto. Agora não é mais um, não. Se dois de vocês concordarem, vai ser ligado lá no céu. Pois se reunirem, agora já não é mais só 2 ou 3, pode ser 2, 3 ou mais. Pois se onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor está no meio daqueles que buscam o Senhor. Então aqui, irmão, já está falando de um grupo. É mais 2, 3, já não é mais um, não é individual. Qual é a coisa mais importante dentro desse texto para uma oração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o elemento mais importante dentro desse contexto aqui da oração em grupo? Tem que haver o quê? Para que a coisa seja ligada no céu? Concordância. Concordância. Grave isso. Concordância. Então, quando nós estamos orando, 2, 3, 4, 5 pessoas, para que seja ligado no céu,
é importante haver concordância. O irmão está orando com a sua voz, que dá para todo mundo ouvir, e o outro está lá desligado pensando na panela de pressão que ficou no fogo. Ele está participando, está presente na reunião de oração, mas ele está participando da oração? Não. E o que é pior, a oração que está sendo feita de forma individual. E as outras pessoas não estão ligadas, não estão ligando. Se as pessoas não estão ligadas, as coisas não estão sendo ligadas no céu. Para que haja manifestação e ação poderosa de Deus, é importante que na oração em grupo haja concordância. Isso é um primeiro ponto fundamental. Então, é importante, quando nós estivermos orando em grupo, que as pessoas estejam atentas ao que está orando. Outro irmão está orando, Senhor, abençoa a nossa nação nesse momento. Aí o outro está lá atrás, Senhor, visita os nossos missionários, e não sei o quê. Está orando em concordância? Um está orando uma coisa, o outro está orando outra. Se você quer orar pelos missionários, ora no seu momento específico. Mas concorde com a oração daquele que ora pela nação. E aquele que ora pela nação, concorde depois com a oração que se faz pelo missionário. Senão, fica uma coisa de louco, uma confusão total. E dessa forma, não há concordância. Como é que você quer ver a resposta de Deus nas suas orações, em grupo, em conjunto, se não há concordância? Ontem a Miriam compartilhando uma palavra conosco lá na Associação Shalom, ela estava falando de um tempo em que as pessoas iam para um momento do culto, um momento de celebração, havia aquela unidade, aquele desejo pessoal de cada um no mesmo objetivo, de estar na presença de Deus, de ouvir a voz do Senhor, de receber algo de Deus. Quando há esta unidade, quando há essa concordância, qual é o resultado disso? Miriam estava compartilhando. Qual era o resultado disso? Manifestação da glória de Deus, manifestação do poder de Deus, porque é importante haver unidade, haver comunhão. Então, se o irmão ora por um assunto, é importante depois você estar lá. Amém, Senhor. Haja sim, opera. Aí o outro levanta e também concorda. Agora, tem um outro aspecto aqui, dentro dessa oração coletiva, que a gente está aqui falando sobre esse ponto, né, da concordância, mas há um outro fator aqui importante dentro dessa oração em grupo, que eu quero mostrar aqui para vocês um princípio. Tem que ser algo, veja bem, em que não haja confusão. Numa reunião de oração, quando um ora, os outros prestem atenção, para que depois possa dizer o amém. Eu quero convidar você para abrir comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 a 17. O contexto dessa carta aqui, desse capítulo especificamente, foi falar sobre os dons espirituais, as manifestações do Espírito que está muito presente na vida da igreja, na vida que é a igreja que crê na bênção do Espírito Santo. Mas aqui, junto dessa passagem, mostra princípios. E esses princípios devem ser observados em toda a nossa vida espiritual, principalmente na vida em oração, quando você se propõe a orar, buscar o Senhor. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ele está falando aqui sobre aquele que tem o dom de línguas e ora em mistério. Se ele ora em mistério, diz as Escrituras, lá no livro de Judas, que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E ele edifica a sua fé orando em línguas. Mas se nós estamos numa oração em público, olha só o que o texto diz. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito,
como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Veja só. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. O que o texto está dizendo para nós é que se eu estou orando alguma coisa e o outro não tem condição de dizer o amém, é só você que está sendo edificado naquele contato, naquela comunhão com Deus. Mas o outro não está sendo edificado. E como é que ele vai poder dizer o amém? Então, quando nós nos reunimos numa oração em grupo, como nós temos feito aqui agora nesse período da escola dominical, pela manhã, oração coletiva, né? Oração em grupo, é importante nós termos aqui um senso que diz aqui no texto mais abaixo, que já vou ler com vocês, que para eu dizer o amém, eu preciso estar ouvindo o que a pessoa está dizendo. Então a pessoa vai orar, um levanta a voz bem alto, e o outro ora assim: Senhor Deus, abençoa os nossos missionários. Aí a irmã Cândida, que está lá atrás, aí ele está no meio aqui do santuário, não está ouvindo. Como é que ela vai dizer o amém? Se nós estivermos num ambiente grande, tiver muitas pessoas orando, aí até dentro desse capítulo 14 aqui, que ele é maravilhoso, ele vai disciplinando as coisas aqui para a gente entender, né? Então, o que nós podemos fazer no momento de oração? Se a gente não está escutando bem, ou o irmão ter o cuidado de orar um pouco mais alto, porque se ele vai orar baixinho, então faz logo oração silenciosa, em pensamento. Aí ele ora individualmente. Agora, se ele vai orar com um grupo, está orando para que o outro também seja edificado, aí ele vai orar com a voz, um tom um pouco mais alto, e os irmãos vão procurar estar mais próximos um do outro. Se nós vamos ter uma reunião de oração, como às vezes acontece aqui de manhã cedo, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui com a igreja cheia de 2 pessoas para orar. E aí um senta lá onde está a irmã Linda, que é uma benção, olha lá, olha o sorriso dela, a vovó está feliz da vida, né? Hoje já está participando aqui conosco, a irmã Linda está lá e a irmã Miriam está aqui. E aí a irmã Linda começa a orar lá: Senhor, abençoa a minha netinha agora, derrama sobre ela a graça. E como é que a irmã Miriam vai ouvir? A irmã Miriam está aqui. A menos que ela fale assim: Senhor Deus, abençoa a minha netinha, derrama sobre ela o poder e a graça. Aí a Miriam: amém, glória a Deus. Ela vai saber que ela está orando da netinha dela. Mas se ela não tiver, está lá distante, qual é a providência que pode ser tomada? Ao invés dela ficar gritando lá, ela chega um pouco mais próximo. Não sei por que as pessoas às vezes vão se reunir para orar, aí sentam um numa ponta, outro na outra, norte, leste, oeste, cada um vai para um lugar e acaba ninguém se entendendo nada. E aí um não ouve o outro e não consegue nem dar o amém para poder crer, para poder também concordar com a oração. Então a oração é importante, concordar, para que possa dizer o amém. Então tem que ouvir para poder dizer o amém. E segundo aqui, a palavra, o outro também ser edificado. Agora vem a outra importância dessa oração em conjunto. Eu vou ler aqui, ainda no mesmo capítulo 14, a partir do verso 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, olha só, primeira coisa aqui que é importante fazer. Se nós nos propusemos a estar juntos para realizar qualquer coisa, é para quê? Para a edificação da igreja. Então, nós temos que ter em mente que quando nós nos reunimos para orar coletivamente, nós devemos nos importar com a edificação da igreja. Irmãos, a oração que temos feito aqui nesse período que antecede
o culto, no período da escola dominical, tem sido uma excelente oportunidade para nós nos edificarmos na utilização dessa ferramenta, dessa chave tão importante para a nossa vida. É a oportunidade que a gente tem para se desenvolver em oração. É a oportunidade que a gente tem para ajudar uns aos outros. Aquele que tem uma experiência já um pouco maior em oração, auxiliar. Os outros estão vendo. Olha, eu posso orar dessa forma, eu posso me expressar dessa maneira, eu posso colocar isso diante de Deus. E acabar com aquela inibição, que muitas vezes é natural, acontece, para a gente poder orar e desenvolver uma vida de oração, uma vida em comunhão uns com os outros, e assim nos edificando. Dando continuidade no texto, diz assim no verso 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ele está falando aqui sobre a questão do uso dos dons espirituais. Por que alguém deve interpretar? Por que ele está falando aqui sobre a importância que, se houver alguém orando em línguas, que haja interpretação? Por quê? Por quê? Para que os outros sejam edificados, né? Porque se você está orando em mistério, ninguém está entendendo nada. É só você e Deus. Você está naquela ligação, na unção, recebendo o poder de Deus, mas os outros não estão sendo edificados. Eles nem podem dizer o amém. Aí você começa a orar em língua, aí outro irmão lá, amém. Irmão, você recebeu a interpretação? Por que então não entregou? Porque o outro não recebeu. Então por que você está dizendo amém? Amém para quê? Tem gente que o pastor está lá ministrando e tal, aí fala lá, amém! Amém por quê? E o diabo está fazendo destruição na vida dos outros lá, amém! Não sabe nem do que está falando. Está saindo no automático, no religioso. E isso, irmãos, tem que vigiar. Porque o que nós falamos com os nossos lábios tem poder. As nossas palavras têm poder, segundo as Escrituras. Nós podemos construir ou destruir através das palavras do nosso lábio. Então, veja lá o que você está dizendo, amém. Amém significa assim seja. Você está concordando com aquilo que está sendo dito. Então, não diga amém assim, de qualquer forma, né? Diga amém quando é amém mesmo. Glória a Deus quando é glória a Deus. Bom, continuando. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está orando em língua? Ora você e Deus. Fala ali, mistério com o Senhor, se edifica na força do Senhor, que muitas vezes no momento da unção, o Espírito de Deus te dá mesmo aquele dom para você usar, porque aquilo ali vai fortalecer a sua fé e vai dar a você um nível de comunhão e sensibilidade ao Espírito Santo para você até interceder. Mas sempre que você começar a perceber que você está orando em línguas, peça ao Senhor, Senhor, me dá interpretação também. Ou então, ore para alguém, receba a interpretação, para que também os outros sejam edificados. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Aqui agora eu quero tocar aqui num ponto importante, que diz respeito a nós estarmos reunidos para orar. O que o texto está dizendo aqui? Irmãos, cada um por vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Deixa eu perguntar uma coisa, você não precisa me responder não quero deixar ninguém constrangido aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você se sente quando você veio para uma reunião de oração, cheio de animação, hoje o dia amanheceu lindo, né? Pai, que bom, o dia maravilhoso que o Senhor fez. Hoje eu quero participar dessa reunião de oração. O seu coração está cheio de gratidão, de alegria, e você
está também com alguns propósitos, dada a situação que você tem observado no nosso mundo, as situações que você tem observado no país, a situação que você vê muito, está sabendo da vida de alguns, dos problemas que alguns irmãos estão passando, você vem cheio de disposição para orar, para buscar Deus, para interceder. Aí chega aqui um irmão, uma irmã, começa a orar, e aquela pessoa tem já uma experiência larga, né, de oração e fica orando, 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 orando. E ora por todos os motivos, inclusive por aquele que você veio para orar. Aí você diz, amém. Aí, passado algum tempo, eu te pergunto, você vai ficar encorajado a participar da reunião de oração? O que vai acontecer é um certo desestímulo para você participar, porque você não está tendo a oportunidade para poder orar. O que a gente tem experimentado aqui de manhã, por exemplo, no momento de oração, a gente tem a oportunidade para aprender e desenvolver isso. Porque algumas pessoas não oram porque são tímidas, porque tem aquela ideia de que orar não é só lá no meu quarto. Aqui em público eu não oro, não. Tenho vergonha. Não faço oração. E aí, é claro, se ninguém abre a boca para orar, os irmãos já repararam, né? Quando fica calado, eu oro. Quando fica calado, a irmã Miriam ora. Quando fica calado, a Neide ora, a Débora ora, alguém ora. Agora, tem mais outras pessoas. Então, por que não está orando? É porque talvez não se sinta confortável de orar em público. E aí nós temos a oportunidade de dar oportunidade. Isso aqui, irmãos, eu chamaria do princípio de oportunidades. O que quer dizer isso? É que todos sejam encorajados. As pessoas precisam ser encorajadas a participar. E a gente precisa ter esse senso, né? O senso de oportunidade. É um princípio que as pessoas têm o direito de participar e elas poderem se sentir encorajadas. Então, o que nós devemos fazer? É importante nós percebermos que quando nós oramos, as nossas orações devem ser objetivas. Então, eu vou orar por um determinado problema ou uma situação, eu vou colocar de maneira objetiva isso diante de Deus, para que as pessoas possam... você orou por aquele objetivo. Aí dá oportunidade de outra pessoa orar. Se hoje, por exemplo, eu estava com alguns objetivos, alguns propósitos no meu coração para orar. E alguns irmãos oraram. Então não foi necessário eu colocar aquele propósito diante de Deus em oração. Eu concordei com a oração que o irmão estava orando. E tinha outros que eu observei que não tinham sido colocados ainda. Aí eu peguei e coloquei em oração. Não é a questão. Você veio por uma reunião coletiva de oração, aí você orou, bom, já cumpri minha atividade. Já fiz a minha oração, agora o resto é com os outros. Não, você veio, você ora por um assunto, dá oportunidade para outra pessoa ora, aí você ainda tem outros assuntos para orar. Então, se houver oportunidade, você ora por aqueles assuntos também. Mas, muito provavelmente, se todo mundo está ligado no Espírito, o Espírito de Deus vai mover alguém para orar por aquele assunto que também você veio para orar. E você vai estar dando oportunidade, encorajamento para aquela pessoa que está aqui e está participando. Aqui em 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, verso 32 e 33, os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, Deus não é Deus de desordem. Se vamos reunir para uma reunião de oração, isso acontece às vezes em ambiente público, o dirigente fala assim, vamos irmãos, vamos ter esse momento agora de oração. Quando é oração assim em dupla, em grupo, para poder orar, aí vários grupos estão orando ao mesmo tempo, é natural que fica aquele burburinho, aquela situação no auditório. Mas já aconteceu, até eu experimentei isso há pouco tempo, eu estava participando de uma reunião, aí reúne agora com seu irmão para orar. Aí eu me reuni com ele, dei a mão para ele, aí nós começamos a orar. Aí quando eu comecei a orar por ele, ele também começou a orar por mim.
Aí eu falei assim, Senhor, abençoa o teu servo aí. Senhor eterno, vai dizer o que assim. Aí eu parei de orar. Para eu poder concordar com a oração dele. E aí depois eu orei por ele. E ele percebeu, né? Porque ele começou a orar junto comigo. Então, se eu estou orando, se eu convido o meu amigo que está aqui hoje nos visitando, que não é uma alegria poder estar comigo, aí eu convido ele e falo assim, vamos orar junto. Aí nós vamos ser, eu vou orar com você, aí você começa a orar ao mesmo tempo que eu. Aí vai ser confusão, né? Como é que eu vou concordar com a oração dele se eu não estou nem ouvindo a oração dele? Eu estou orando por ele está orando por mim, aí ficou uma bagunça. Mas Deus é Deus de ordem. Quando um fala, o outro cala, para o outro poder ouvir e poder entender. Amém? Até aqui os irmãos estão comigo? Então vamos agora. Qual é a condição para que Deus possa ouvir, para que a oração funcione? Mateus capítulo 21, verso 21 e 22. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te, atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É fundamental que a gente tenha o quê para a gente buscar a Deus? Hã? Fé. A gente precisa de fé. Fé é o quê? É crer no Senhor. A Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então é dessa forma que nós vamos ouvir e receber a resposta de Deus. Se você vai buscar Deus e não tem fé, então não adianta nem buscar o Senhor. Ou se você não crê que Ele pode ouvir a sua oração, então nem busca o Senhor, que não vai ter eficácia. A oração diz lá também em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. A oração da fé curará o doente. É a oração que traz cura. A oração mais da fé. Se não tem oração com fé, se não crê que Deus pode te curar, então para que você vai orar? E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo, a oração daquele que é perdoado, aquele coração está purificado diante de Deus. E eu quero aqui chamar a atenção, irmãos, que quando nós oramos ao Senhor, com esta consciência de que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, a nossa oração é ouvida. Não adianta querer chegar diante de Deus com seu coração contaminado, impuro. Um coração, por exemplo, que não perdoa, está lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. É a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Então, se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. E isso é muito sério. Então, eu preciso chegar diante do Senhor com a convicção de que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E dessa forma, Deus vai ouvir nossas orações. E quando, dentro desse contexto, né, Tiago diz aqui no verso 17 e 18, Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então diz aqui que Elias era homem, humano como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Essa semana mesmo, eu estava assim, né, bastante ansioso, querendo logo ver o resultado do telhado, né, botar o telhado aqui sobre a igreja e tudo. E eu estava assim, né, pedindo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Como diz lá, né, a palavra, você trata da ansiedade o quê? Orando, colocando a sua súplica diante de Deus. E eu olhei para as previsões da temperatura do tempo, um dos motivos pelos quais não foi colocado o telhado também foi por causa do tempo, né? Tem chovido bastante. E a previsão, irmãos, era para chuva essa semana, quarta, quinta, sexta, era de chuva. E a previsão era de 96% de previsão de chuva. Aí, segunda-feira, estava o único dia que estava bonito.
Aí o irmão falou assim, pastor, nós vamos lá terça-feira, para a gente fazer o trabalho. Aí eu falei, ai Jesus, terça-feira, você vai. Aí vamos lá. Aí começou a obra, aí eu fui para a oração. Senhor, dá a bênção no Senhor para esse telhado, para o telhado sair. Irmãos, não choveu terça, não choveu quarta, não choveu quinta. Aí, sexta-feira, os irmãos resolveram tirar a folga. Aí choveu. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. O pastor Udes que orou. Irmão, eu sou sujeito à mesma fraqueza que Elias. E cada um de nós podemos orar. Deus atendeu porque Ele é fiel, Ele responde às nossas orações. Deus é bom, irmãos. E é preciso nós usarmos essa chave. Uma coisa que Jesus mostra nessa oração do Pai Nosso, que todos conhecem, já começa ali, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós entramos na presença de Deus reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele é poderoso. A Bíblia fala lá nos Salmos, entrai na presença do Senhor com ações de graça, com adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com um coração pronto, disposto a que seja feita a vontade do Senhor. Não, como alguns falam assim, né? Mas Deus tem que me atender. Deus atende às nossas orações, mas a gente precisa se submeter à vontade dele. E a gente entrar na sua presença, submetendo-se à vontade do Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Nós pedimos para Deus atender às nossas necessidades. Nós entramos na presença do Senhor e pedimos para Deus atender às nossas necessidades. Quarta coisa, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É a questão do coração limpo. Eu tenho que ter uma atitude também disposta a perdoar. Não adianta eu querer chegar na presença do Senhor com meu coração magoado, fechado, aborrecido. Se você está nessa condição, aí nós temos que fazer um dos modelos, um dos tipos de oração, que é a oração de confissão e arrependimento. E quinto lugar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aqui está falando sobre a batalha que nós temos na carne. E nós precisamos desse contato com Deus. Não me deixe cair em tentação. Jesus disse para os seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, orem, vigiem. Para isso, para que a gente possa ter forças no nosso ser humano, nas nossas emoções, na nossa carne, para superar as tentações, as dificuldades que nós temos que estar passando a cada dia. E, ao mesmo tempo, reconhecendo o seu poder nas regiões celestes. Porque agora nós vamos entrar nos tipos de oração, para a gente fechar esse assunto, e a gente vai ver que a nossa luta não é contra carne e sangue. É muitas vezes numa batalha espiritual contra os principados e potestades que estão nas regiões celestes. Mas quando nós chegamos diante de Deus, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor está acima de todo poder e potestade. O Senhor está acima de toda dominação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E isso traz a vitória para a nossa vida. Então, irmãos, fechando agora sobre os tipos de oração. Oração, a gente já viu que ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva, ela pode ser em grupo. Nós podemos entrar no nosso quarto e orar sozinho com Deus e podemos orar coletivamente. Agora, tem alguns tipos de oração. Tem aí um modelo que é muito comum, é a oração intercessória, é a intercessão. Intercessão é quando nós nos colocamos em favor de outro, quando nós clamamos, nos colocamos na brecha, ou seja, nós procuramos buscar a graça de Deus em favor de alguém, em favor de uma instituição, em favor de uma nação, em favor de algo, e aí nós estamos intercedendo, nos colocando naquele lugar. Vamos abrir aqui Isaías 59:16. Ele viu que não houve ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu.
Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Aqui Deus está falando com o profeta de uma situação em que havia muitas injustiças na terra, e ele observou que não havia quem intercedesse por aquilo. Talvez você esteja vivendo uma situação de conflitos no seu trabalho, de problemas no seio da sua família, muitas situações terríveis acontecendo, e está faltando intercessor. Está faltando alguém que se coloque na brecha. E nessa situação específica aqui, como Deus não achou intercessor, ele mesmo, seu próprio braço, trouxe livramento. Ele entrou com a provisão de misericórdia para poder agir. Então nós podemos sim ser usados para interceder, para orar por uma situação, por pessoas, por causa, e nos colocar na brecha. Uma oração também que é importante é o clamor. Lá no Salmo 18, no versículo 6, diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A oração aqui é um clamor, é uma súplica. Súplica é uma forma de oração, só de uma maneira mais intensa. Quando você está vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, você pode chegar com um clamor diante do Senhor, chorar na presença de Deus, pedir a Deus: Senhor, olha para essa situação e tem misericórdia de mim. E isso é um clamor. Outro tipo de oração é a oração de confissão e arrependimento. Lá no texto de Joel, capítulo 2, versículo 12 a 13, diz assim a palavra: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. Isso aqui, irmãos, Deus falando com o profeta, para dizer isso ao povo: voltem-se para mim, com jejuns e lamentos. É a oração de confissão, é a oração que a gente chega diante de Deus e confessamos os nossos pecados. É a oração que a gente pede misericórdia ao Senhor, a gente se humilha na presença de Deus. Isso é um tipo de oração. Isso pode ser feito individualmente, é uma oração que normalmente é feita mais individualmente, mas pode ser feita pública, como era o caso aqui. Uma nação inteira clamando misericórdia pelos pecados. Então estava sendo, ao mesmo tempo, além de uma oração de confissão e arrependimento, uma oração intercessória. Há um outro tipo de oração, que essa normalmente é mais comum, uma oração individual, que é a oração de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão é aquela onde você abre o seu coração diante do Senhor, você fala com Ele sobre os seus sonhos, os seus planos. Senhor, eu gostaria tanto disso, daquilo e tal. E você também, nesse momento, nessa oração de comunhão com Deus, você para ouvir Deus. Deus falar contigo como seu amigo. Deixa o Senhor mostrar para você. Isso também pode ocorrer nos momentos da devocional, da sua devocional diária. Você está ali estudando a palavra, aí um determinado texto te chama a atenção, aí você para naquele momento, você faz uma pausa e ora ao Senhor. Senhor, esta palavra, essa passagem aqui está falando ao meu coração. Aí você tem uma oração de comunhão com o Senhor ali. Deus vai te trazer instrução, Deus vai te trazer fortalecimento e Ele vai abençoar a sua vida. E uma oração de batalha espiritual. Lá em Efésios, como nós já vimos, nós já falamos aqui, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que operam nas regiões celestes. E nós precisamos, muitas vezes, entrar em oração para batalhar espiritualmente. Agora, há uma diferença entre
uma oração de batalha espiritual com uma oração de expulsar demônios. Expulsar demônios, na verdade, não é uma oração. É um comando que você dá por causa da autoridade que Deus lhe deu. Lá em Atos, no capítulo 4, no verso 29 a 30, quando a igreja estava orando por causa das ameaças que eles estavam sendo submetidos, eles estavam ali numa oração de batalha espiritual. Senhor, olha para estas ameaças e concede aos teus filhos poder, graça, para nós perseverarmos com coragem, com ousadia e cumprir os teus propósitos. Hoje pela manhã, nossa irmã estava intercedendo aí, Senhor, olha para essa casa do diabo ali, fecha essas portas, detém a força do mal sobre a nossa comunidade, não permita que os espíritos das trevas venham a dominar essa região, o nosso bairro, liberta o nosso bairro. Isso é uma oração de batalha espiritual. Você está orando, invocando a ação de Deus nas forças celestiais. Agora eu vou falar aqui de algo que não é uma oração, é um comando. Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então os discípulos que saíram testemunhando da palavra voltaram alegres, porque eles observaram que os demônios se sujeitavam a eles. Cala a boca, sai dele, faz isso. Isso não é uma oração. Isso é um comando de autoridade que você dá contra as forças do inimigo. E esse comando foi a autoridade que o Senhor lhe concedeu e o diabo não poderá causar dano nenhum a você. Agora, a oração, o que nós vimos lá no começo, no princípio de tudo, né? Oração é uma comunhão com Deus, é uma aproximação de Deus. Então você pode orar pela libertação de alguém, mas expulsar o demônio já não é mais uma oração, é um comando que você dá para o exercício de algo que Deus lhe outorgou. O Senhor lhe deu essa autoridade. Os irmãos, bom, eu procurei, assim, resumir dentro desses tipos de oração aqui, diversos modelos de oração, né? Você tem aqui a oração intercessória, oração que você faz por você mesmo, buscando o Senhor. Você pode orar no individual, no coletivo. Você tem aí o clamor, que é uma oração mais intensa, um pedido de socorro ao Senhor. Tem a batalha espiritual. Os irmãos têm, assim, gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema ainda de oração, algo que gostaria de esclarecer, fica à vontade. Você me desculpa, assim, era muito conteúdo para a gente abordar num dia só, num momento só, mas eu quis assim, trazer assim, um resumo para pelo menos nós perceber a importância dessa chave. E que Jesus disse que nós devemos orar e nunca esmorecer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos uma chave. E esta chave é manter o contato com Deus. Esta é a razão porque Jesus sempre parava para orar, para buscar o Senhor. É guardar esse contato com Deus. Miriam trouxe uma palavra na quinta-feira no culto online, que está lá disponível no Facebook, falando sobre o exercício da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E muitas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus porque também não estão em contato com o Senhor. E quando você está lá, a dona de casa, lavando a sua panela, no tanque, ou na tábua passando roupa, ligado em pensamento, você está orando. Ah, não tenho tempo para orar. Você tem tempo sim. E você muitas vezes está orando, mas no seu entendimento isso não era oração. Não é oração, você está em oração com o Senhor. Fica ligado.